Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 11º domingo do tempo comum, ano D, a liturgia nos propõe um trecho do profeta Ezequiel que se refere ao rei Sedecias. No ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém e mandou para o exílio o rei Joaquim, que ficou lá até a morte. No seu lugar, ele colocou o seu tio, Matanias, tio de Joaquim, a quem mudou o nome para Sedecias. Sedecias ficou lá como um embaixador do rei Nabucodonosor, submisso a ele. Só que Sedecias não guardou a aliança que fez com o rei. Sedecias procurava aliança com o Egito para poder libertar-se do jugo da Babilônia. Não só, Sedecias também violou a aliança com o próprio Deus. Sedecias foi um rei mau. Por causa disso, ele será castigado. O rei Nabucodonosor virá uma segunda vez, vai destruir a cidade e desta vez não vai sobrar nada, nem das muralhas, nem do templo. Mas, apesar de todo esse castigo previsto para o rei Sedecias e os habitantes de Jerusalém, o profeta Ezequiel fala de uma esperança. Eu tirarei um galho da copa do cedro, uma espécie de muda. Do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto e plantarei sobre um monte alto e elevado. Este ramo, este broto, esta muda, refere-se ao Messias, que apesar de toda a infidelidade dos reis de Judá, vai sair da casa de Davi. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Apesar da história de frequentes idolatrias dos reis de Judá, que vão terminar com o exílio na Babilônia, o Senhor promete ainda uma árvore grande. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as árvores farão ninhos. É alguém que vai nascer humilde. Hoje nós sabemos quem é, Jesus, do seio de Maria, mas vai estender-se, de modo que nós poderemos fazer abrigos no seu sagrado coração. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Jesus, tão pequenino, nascido em um presépio, tornar-se-á grande, não só pelos seus milagres e pela sua pregação, mas pela sua ressurreição e ascensão aos céus. Sou eu que faço secar a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Este trecho aqui do profeta Ezequiel foi usado porque ele faz alusão a uma árvore plantada a partir de um pequeno broto e que cresce sob a ação do Senhor. O Salmo 91, logo em seguida, foi citado por causa do versículo em que diz: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. E mesmo no tempo da velhice, os justos darão fruto, cheios de seiva e de folhas verdejantes. As duas leituras, ou seja, a de Ezequiel e o Salmo, preparam a parábola da semente do Evangelho. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, fala sobre a expectativa da vinda do Senhor. São Paulo está esperando que o Senhor venha. Ele não sabe quando. E não sabe se quando ele vier, Paulo já estará morto ou não. Em um versículo, Paulo diz que desejaria estar vivo, para que quando o Senhor viesse, o seu corpo mortal fosse revestido de imortalidade. Assim não haveria necessidade de morrer. Porém, ele não sabe se isso vai acontecer. Pode ser que quando o Senhor vier, ele já esteja morto. Mas isso pouco importa.
Enquanto estamos morando no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor. Caminhamos pela fé e não na visão clara. A fé supõe um claro escuro, ao passo que a visão é o conhecimento direto e imediato de Deus, que nós teremos no céu. No céu, ninguém crê. A fé é própria de quem está a caminho do céu. A fé dará lugar à visão, assim como o imperfeito dá lugar ao perfeito. Estamos cheios de confiança. Preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Aqui São Paulo fala de um encontro pessoal com Cristo logo após a morte, com a alma separada do corpo. Ele fala disso aqui e fala também na carta aos Filipenses. Isso é muito importante, porque os não católicos acreditam que o nosso encontro com o Senhor só se dará no fim dos tempos, quando houver a ressurreição. Os não católicos dizem que, após a morte, a nossa alma entra numa espécie de sono ou torpor, de modo que não pode conhecer o Senhor, não pode ouvir as súplicas que nós lhes dirigimos e que só vai acordar ou despertar no último dia. Isso é a doutrina professada, em geral, pelos nossos irmãos protestantes. Mas aqui neste trecho, São Paulo diz claramente: preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Aqui e na carta aos Filipenses ele fala da alma separada do corpo e já morando com o Senhor, já gozando da visão de Deus face a face. O que não exclui a ressurreição. No fim dos tempos, a alma que já estiver na visão de Deus vai se unir ao seu corpo, que se tornará um corpo glorioso. Alma e corpo em estado de glória verão a Deus face a face no dia da ressurreição. Mas mesmo antes, a alma já participa da sua glória separada do corpo. Mas, estejamos no corpo ou tenhamos deixado esta morada, empenhemo-nos por ser agradáveis a Ele. Vamos agradar ao Senhor. Isso é o mais importante. Ficar fazendo conjecturas. Quando é que Ele virá? Será que será logo ou depois? Será que eu estarei vivo ou já morto? O importante é sempre fazer a vontade dEle. Aliás, todos nós deveremos comparecer às claras perante o tribunal de Cristo. Seremos julgados por Ele. E cada um receberá a devida recompensa, o prêmio ou o castigo, pelo que tiver feito ao longo desta vida corporal. Portanto, agrademos ao Senhor enquanto esperamos a sua vinda. O Evangelho hoje traz uma parábola que só São Marcos tem. É raro. São Marcos é muito sucinto. Quase tudo que ele escreve, os outros evangelistas também têm em textos paralelos. Mas esta parábola é só dele. A parábola da semente que cresce por si só. Nesta parábola, Jesus demora explicando que quando alguém lança a semente e ela vai crescendo, quem a plantou não tem nenhum conhecimento nem controle sobre o crescimento. A semente cresce e, por si mesma, ela produz primeiro as folhas, depois a espiga, depois os grãos que enchem a espiga. Esta ordem não é ditada pelo agricultor. Esta ordem é ditada pelo próprio Deus, que colocou uma força intrínseca dentro da semente. E quando chega o tempo da colheita, o homem mete a foice. Ou seja, quando chegar o fim do mundo, o Senhor virá nos colher para separar os bons dos maus. Mas o crescimento do reino dos céus é de Deus. Nós podemos plantar, podemos regar, mas ninguém é quem planta nem quem rega, diz São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, né? Mas é Deus que dá o crescimento, é a Ele que pertence a glória. A segunda parábola, que é a do grão de mostarda, esta não é própria de São Marcos, aparece em outros evangelistas. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, ele cresce e se torna uma grande hortaliça, a ponto de as aves do céu irem abrigar a sua sombra. Isto significa que Deus consegue fazer maravilhas de um grão pequenininho. Ele eleva os humildes. Ele torna grande aquilo que os homens desprezam. E a igreja,
nasceu tão humilde na Palestina, Nosso Senhor levou uma vida tão oculta e os seus discípulos eram bastante ignorantes, pescadores, e, no entanto, pela força que Deus deu à igreja, força sobrenatural da graça, ela foi se expandindo e atingiu o mundo inteiro, até nós. Os homens sozinhos não seriam capazes disso. Se o fizeram, é porque Deus deu o crescimento e a glória pertence a Ele. Estas leituras da liturgia nos convidam a termos paciência, porque é Deus que dá o crescimento. Se você planta, você rega e não está vendo fruto, calma, não pertence a você fazer crescer, mas a Deus. Espera, tem paciência. Além disso, se você planta, rega e vê o fruto, não se vanglorie. Não pense, fui eu que fiz frutificar. Não, quem fez foi Deus. Transfira a Ele a glória que é dele. Quando Nossa Senhora foi louvada por Santa Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, feliz és tu porque creste. O que foi que ela fez? O que nós todos devemos fazer? Transferir os louvores ao Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele é que olhou para a humilhação da sua serva. E se todas as gerações me chamarão bem-aventurado, é porque o poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. É assim que devemos fazer. Portanto, uma lição de paciência, uma lição de humildade para evitar a vanglória e uma lição de fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas sabendo que os frutos virão de Deus. O papel do agricultor, embora mínimo, é necessário. O agricultor só lança a semente, mas e se ele não lançar? Ele tem que lançar. Aquilo que a gente faz pode parecer irrisório, mas é indispensável. Se hoje não for oferecido o pão ázimo e o vinho, não haverá Eucaristia. Mas é uma coisa tão pequena, mas indispensável. Sem ela, Deus não opera neste altar o milagre da transubstanciação. O sacrifício de Cristo não se renova e nós não somos santificados. Se Ele quer converter alguém, Ele está esperando que você lance alguma semente. Pode ser um bom conselho, uma exortação, um bom exemplo seu. E a omissão deste conselho, deste exemplo, desta exortação, poderia ser a omissão do agricultor, que diria, como tudo depende de Deus, eu não vou sequer semear. Não, isso Deus não quer. Devemos semear, devemos ajeitar a terra, devemos regar, se necessário, mas devemos confiar que os frutos virão dele e na hora oportuna. Não devemos ter aquele imediatismo, aquela pressa frenética de ver os frutos aqui e agora. Os frutos são de Deus. O nosso papel é lançar a semente. Vamos pedir então a Nossa Senhora, que soube tão bem dar frutos, né? Bendito é o fruto do ventre dela, que é Jesus. Maria Santíssima, que é chamada por São Luís Maria Grão de Montfort, árvore da vida, que nos deu o fruto que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a ela que nos faça produzir frutos, sim. Que nunca nos gloriemos do fruto que Deus é que produziu em nós, e não a nós mesmos. E que nunca fiquemos desanimados quando esse fruto for invisível ou ele for demorado. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima.